Hoje nós vamos, manhã e noite, e também no próximo domingo pela manhã, nós vamos interromper um pouco as sequências no livro de Êxodo e de Mateus, né, por acho um motivo nobre, inclusive. O último trabalho, né, do mestrado em pregação, que eu estou findando agora esse ano, é pregação em Levítico. Inclusive, Levítico é o próximo livro que nós vamos ver a exposição após Êxodo, né? Então, eu queria dar já um panorama. Nós estamos terminando o Êxodo e seria como uma espécie de estrutura básica do livro de Levítico. Nós vamos ver 3 sermões, um sermão agora pela manhã, Levítico capítulo 1, um sermão à noite, Levítico 9, porque você tem a primeira estrutura, Levítico de 1 a 7, ali os sacrifícios que são revelados pelo Senhor, né, para serem realizados no culto. Levítico 9 e 10, a questão do culto em si e os problemas no culto. Levítico 11 até 27, as demais questões. Então, nós vamos ver um sermão de cada parte dessa estrutura, e aí a mente dos irmãos vai abrir um pouco mais a respeito do livro de Levítico. Então, eu convido a Igreja do Senhor Jesus Cristo a abrir a Palavra de Deus, terceiro livro da Escritura, Levítico, capítulo 1. Diz a palavra do Senhor. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço. E a queimará sobre o altar o seu sangue, ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasga-la pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo, é holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Aqui está, Senhor Deus, o bendito texto da Tua palavra. E diante dele, o Teu povo. O Senhor promete, Senhor Deus,
que quando o teu povo reunido se coloca diante da tua palavra, o Senhor falará ao nosso coração. Então, lembra, Senhor, dessa tua promessa. Tu sabes as nossas necessidades, as nossas angústias e os temores que passam na nossa alma. Que o sacrifício que vai ser revelado aqui nos traga à luz o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito desde as primeiras linhas da Sagrada Escritura. Que teu povo seja ricamente abençoado nesse dia. Usa-me para a tua glória, em nome do teu Filho. Amém. Eu não sei quantas vezes você já foi barrado em algum lugar que você tentou entrar. Imagine o constrangimento que é. Você quer ter acesso a uma pessoa, você quer conversar com alguém, você queria, chegar a determinado lugar e você foi impedido. Veja como é difícil, por exemplo, você conseguir acesso, você conseguir uma pequena hora que seja, uma audiência, quem sabe, com o governador do estado, ou até mesmo com o prefeito da nossa cidade. Existem assessores, secretários, pessoas que estão ali ao redor, que não vão deixar você chegar direto, porque você precisa passar logo por uma triagem, até que você chegue naquela pessoa importante. Ela é muito atarefada, ela está cheia de coisa para fazer, e você não pode chegar direto. O acesso é restrito, você precisa de alguém que faça a mediação. Você conhece um assessor, você conhece alguém que trabalha ali na repartição, e aquela pessoa vai lhe levar até a presença daquele indivíduo que tem poder. E você se chega a quem tem poder por meio de um mediador. Ora, se é necessário que eu tenha um mediador para causas comuns da vida, quando eu vou falar com outro homem, um homem que está acima de mim em poder, em honra, que é uma autoridade da minha cidade, do estado, ou quem sabe até da nação. Se isso se dá com alguém que tem autoridade limitada, imagine você como deve se dar o acesso ao Deus Todo-Poderoso. Como eu vou chegar à presença de Deus? Você imagina, todos querem chegar em todo mundo, há pessoas de toda a terra que nesse momento estão tentando se achegar a Deus. Como é que vai chegar? Não é um homem qualquer, não é o prefeito da cidade, é o Deus de toda a criação. E há um empecilho, porque Deus disse que o que faz separação entre mim e Ele é o pecado. Por isso que no Éden foi colocado anjo, 2 anjos, aliás, querubins que fecham a entrada. Eu não tenho mais acesso ao trono de Deus. As espadas estão lá mostrando, o Senhor requer santidade. O homem não tem mais acesso ao seu Criador, por conta do pecado. Essa é a imagem que fica quando Adão e Eva saem do Éden. Mas Deus, sendo gracioso, misericordioso, Ele quer nos achegar novamente a Ele. Por isso Ele deixa ainda no Éden a promessa: eu enviarei um mediador, e Ele vai dar acesso, porque Ele vai morrer no lugar do pecador, e a minha justiça será satisfeita. Então começa a se desenrolar toda uma história a respeito dessa redenção. Você lê o livro de Gênesis, todo a criação, e ali você já tem os princípios da redenção. Como vimos ainda há pouco, Noé acha graça. Veja, alguém vai dizer, o Antigo Testamento não tem graça. Noé achou graça, favor imerecido, então ele foi declarado justo. Ora, que estrutura é essa? Essa é a estrutura neotestamentária. Eu achei graça diante do Senhor por meio do mediador. Noé achou graça por meio do sacrifício de um animal que morreu no lugar dele. Essa é a história da redenção em Cristo, revelada no capítulo 6 de Gênesis ainda.
E o homem ali vai à presença de Deus por meio do sacrifício de um animal. Porque fica claro que sem redenção ou sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É preciso que haja derramamento de sangue. E aí você tem que entender, ou o meu sangue, ou o sangue de outro. Ou será o meu sangue, ou o sangue do outro. O livro de Êxodo mostra como se dá essa redenção. Nós estamos acompanhando ali, em toda aquela jornada, um povo era cativo, um povo que não tinha terra, não tinha descanso, não tinha direito. O povo é resgatado com mão poderosa, braço estendido, e o povo sai por entre aquele deserto e é acompanhado por Deus, o anjo do Senhor, à frente do povo. O povo caminha nos passos de Deus, o povo andava com Deus, porque achou graça em Deus. Mesma estrutura de Noé. Então, naquele caminhar do povo, em determinado momento, quando eles chegam aos pés do monte chamado Sinai, ali se dá uma grande revelação, capítulo 19 do livro de Êxodo. O povo fica aos pés do monte e Deus diz: santifiquem-se, porque amanhã eu farei grandes coisas no vosso meio. Então o povo fica aos pés do monte. No meio do monte, quem vai? No meio do monte está os sacerdotes, a família de Arão e Moisés. Mas Moisés é chamado por Deus: você vai para a minha presença. Então Moisés sobe o monte, vai ao topo do monte, e fica clara ali a distinção: o povo aos pés do monte, os sacerdotes no meio, o sumo sacerdote na presença de Deus. Como o povo se achegou a Deus? Por meio de um homem, chamado mediador. Mas eles não podiam ficar no monte. Eles tinham que andar, eles tinham que prosseguir, porque a promessa era Canaã. Então Deus, Ele providencia um monte móvel, um monte Sinai portátil. Então começa a partir do capítulo 25 se desenrolar, né? E Deus diz: faça a arca. E Deus diz: faça o propiciatório. E Deus diz: faça a tenda, faça a cortina, e faça a mesa da proposição, e faça o altar do incenso, a pia de bronze, né, o sacrifício. Tudo vai sendo ordenado. Tudo é ordenado no livro de Êxodo. E quando você chega no último capítulo, o capítulo 40, está pronto o tabernáculo. Agora o povo vai voltar a caminhar. E nessa caminhada, eles vão parando, uma vez por semana, pelo menos, para adorar a Deus no dia do Senhor. Mas todo dia, eles vão adorar com sacrifícios. E a pergunta é: onde? Na tenda da congregação, no tabernáculo, no Monte Sinai móvel, porque está pronto o tabernáculo. Agora eles vão adorar na casa de Deus e não mais no monte. Eles vão adorar ao Senhor na casa de Deus. Então, entre Êxodo 20, entre o Monte Sinai e o livro de Levítico, você tem apenas um mês. Você tem um ano entre Êxodo 20 e Números, quando eles vão voltar a caminhar, mas entre Êxodo 20, a entrega da lei, e aí o tabernáculo agora, onde vai ser feita a adoração, você tem um mês. E nós vamos entrar na presença de Deus. Veja, é a linguagem que começa o livro. Acompanhe. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Isso é fantástico. Veja, Deus chama o povo. Né? E o verbo que é utilizado aqui é um chamado solene. É quando, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 16, verso 15, quando Abraão vai dar nome ao seu filho, ele chama seu filho de Isaque. Ele chama solenemente o seu filho. Esse é um chamado diferenciado. Ele chama o seu povo. E aí perceba de onde Deus chama. Preste atenção,
ele fala a Moisés da tenda da congregação. Mas que significado tem essa tenda? Ora, imagine como era a estrutura ali da habitação de Israel. Você tinha tendas. O povo era povo peregrino, era um povo que ele andava, era um povo que peregrinava para a terra prometida. Essa é a expressão a respeito do povo de Deus. É um povo que peregrina para a terra da promessa. E quem é peregrino não tem casa, quem peregrino tem tenda. O peregrino habita em tenda. Essa é a linguagem lá do livro de Hebreus, que aplica essa verdade a nós. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós, como Abraão, habitamos em tendas. Então esse povo habita em tenda. E você pergunta, e Deus habita onde? Deus habita também numa tenda. Que fantástico! O povo habita em tenda e Deus habita no meio do povo, numa tenda. Você tem ao redor as tribos, né? E no meio das tribos, uma tenda. A maior delas, chamada tabernáculo, ou ainda, tenda da congregação. Para me dizer algo, porque Deus habita no meio do povo. Ora, quando o Senhor Jesus Cristo foi revelado em Mateus, no capítulo 1, como é que ele foi chamado? Porque ele vai ser chamado de Emanuel. Por que Emanuel? Porque ele é Deus conosco. Ou seja, Cristo já habitava no meio do povo, ali no tabernáculo, revelado de muitas formas. Muitas maneiras nós vimos na descrição lá de Êxodo. Cada item daquele tabernáculo correspondia a uma expressão do ser divino. Esse povo, porém, que habita em tenda e que tem Deus no seu meio, não vai se chegar a Deus de qualquer forma. Veja, o texto diz assim: ele disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguns de vós trouxer oferta ao Senhor, vocês não vão chegar a mim de todo jeito, eu estou chamando, mas quando vocês vierem, vocês não vêm de mãos vazias, vocês vão trazer uma oferta. E aqui a expressão, né, no texto, né, na leitura do texto original é como se fosse ofertar oferta. Não é trazer oferta, é ofertar oferta. Como é que é isso? Eu não vou chegar sem nada. Eu não tenho como me chegar a Deus sem oferta. Por isso que a palavra aproximar, chegar, trazer, né, você tem essa ideia de ofertar oferta, ou se chegar por meio de uma oferta. Eu não vou chegar pelo meu nome, eu não vou chegar pelo meu caráter, eu me chego por meio de outro. E ele é oferta no meu lugar. Deus me chama para isso. Que oferta, então, eu vou trazer ao Senhor? Veja, mais um detalhe aqui do texto, é ao Senhor a oferta. Principalmente, irmãos, na Idade Média, você tem ali uma heresia que foi deflagrada e ganhou muita repercussão, e que ainda ela repercute hoje. Quando alguém vai dizer assim, porque do nosso débito é diante de Satanás, então Cristo morreu, foi para o inferno pagar uma dívida com Satanás. Isso é loucura, porque a expressão é: eu vou trazer oferta a Deus, ao Senhor, porque a ira vai ser aplacada, é a ira dele. O meu débito é diante de Deus, não de Satanás. Nós não devemos nada a Satanás, nós devemos ao Senhor. Então minha oferta é ao Senhor. Então eu vou trazer a oferta ao Senhor. Que oferta? Preste atenção, verso 2. Trareis a vossa oferta de gado, de rebanho e de gado miúdo. Veja, isso vai ser explicado durante a narrativa. Verso de número 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Veja agora o verso 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto, trará macho sem defeito. Primeiro é o novilho, o segundo é chamado gado miúdo. Verso 14. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves,
trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Por que novilho, gado miúdo e aves? A diferença desses animais, quando eu for expor logo mais à noite, permitindo Deus, o capítulo 9, lá também vai haver uma diferenciação da oferta, mas o aspecto a respeito da obra da redenção é outro. Aqui fica muito claro, porque quem vai trazer, veja, quem vai dar oferta é o povo de Deus. Então, aqui já fica claro, quem traz oferta não é só o homem, a mulher, a criança, o jovem, o velho, todos vão trazer oferta ao Senhor. Mas, em termos de representatividade, você tem um homem da casa representando a família e entregando a oferta. É o homem da casa que vai trazer a oferta. Mas a oferta é pela família toda, porque o culto, irmãos, é por todos, ou é de todos. Mas Deus está considerando aqui uma distinção no meio do povo. Porque ele diz, um vai trazer novilha, um vai trazer gado miúdo, carneiro, cabrito, e outro vai trazer ave. Por que essa distinção de animais? Porque vai ficando claro que no meio do povo de Deus, há aquele que é mais rico, há aquele que vive na classe média, há aquele que é mais pobre. Isso fica muito claro, irmãos, para que nós não comecemos a olhar aqui o texto com uma lente socialista e dizer, veja, o tratamento é, existe rico e pobre, como é que vai resolver? Não, então todo mundo vai ficar pobre. Não! Todo mundo vai trazer a oferta que pode. Proporcionalidade, que não está expressa aqui, né, na ligação com os dízimos, mas é assim que Deus pede. Proporcionalidade. O rico não dá mais do que o pobre. Todos dão exatamente o mesmo, um percentual que foi atribuído pela palavra do Senhor. Mas a questão aqui não é esse tipo de oferta, a questão é oferta pelo pecado, porque o nome é holocausto. Como é que é essa oferta pelo pecado? Rico e pobre vão entregar. Porque o rico e o pobre são pecadores, então todos precisam trazer uma oferta. O sangue precisa ser derramado em seu favor, seja você rico, seja você pobre. E você não vai pagar mais do que ninguém, porque o rico vai dar de novilho, porque ele tem, porque Deus deu. Aí você imagina então, a pessoa mais pobre no meio da igreja, ela podia passar no campo, ela podia encontrar uma ave, e ela podia levar para a casa de Deus. Ela não tinha propriedade, não tinha dinheiro, não tinha bens, mas Deus providenciou uma oferta para si mesmo. Ele providenciou para que o rico e o pobre possam usufruir dos benefícios da aliança. Eles vão entregar ao Senhor uma oferta. E aí nós fugimos do erro, por exemplo, da teologia da missão integral, que vai me dizer que eu tenho que, de toda forma, trazer para a igreja uma igualdade social, não pode haver rico e pobre, todo mundo tem que ser igual. A Bíblia não me ensina isso. O que a Bíblia me ensina é que da igreja vai ter rico e pobre, mas ninguém é melhor do que o outro. Rico e pobre cultuam o mesmo Deus e trazem uma oferta pelo seu pecado. Porque não vou fazer distinção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja, a linguagem que é usada aqui é tenda da congregação. Por que congregação? Porque é um povo que vai cultuar. Preste atenção nisso. Não é uma família que vai cultuar, não é um indivíduo que vai cultuar, é um povo que se une para cultuar. E como vimos, não é o homem que traz a oferta simplesmente, é a igreja, é o jovem, é a criança, é o velho. A igreja é assim, ela é composta
de todos. E eu não posso separar. Eu não posso separar. Eu não posso chegar aqui no domingo e dizer assim: crianças, vão para a sua salinha, para o culto infantil. Eu não posso fazer isso. Porque é um povo. Porque todos trazem oferta. Eu não posso pegar o jovem e dizer: nós vamos pegar essa casa aqui da frente, nós vamos fazer lá o culto do jovem, a igreja da juventude, lá vai ter uma palavra especial para você, eu vou começar a sectarizar a igreja, então você tem a igreja do velho, a igreja do novo, a igreja do pobre, a igreja do rico, a igreja da criança, e eu vou esfacelando a igreja, e quando eu menos pensar, você tem igrejas, várias igrejas, e o povo, a comunidade chamada congregação, perdeu o princípio dado pelo Senhor. Um povo que adora um Deus. Não são muitos povos, mas é um povo que adora um Deus. Veja, a expressão lá em Apocalipse é: de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos, do menor ao maior, todos cultuam ao Senhor. Eu não posso separar. Então, no nosso meio começa a haver, por exemplo, você tem o chamado encontro de casais, aí você tem um encontro de jovem, aí você tem um encontro da criança, aí você tem um encontro do que não casou, mas vai casar com Cristo. Então, você começa a fazer esse tipo de separação, e no final, qual é o resultado da nossa época? As pessoas são chamadas agora de encontreiros ou encontristas, seja lá o nome que for, porque elas não estão mais na igreja local, porque elas não estão mais sob pastoreio, elas se autopastoreiam, porque elas vivem nessa loucura. Encontro na igreja fulano de tal, encontro no lugar fulano de tal, então eu vou, então lá eu me relaciono com os casais, as crianças com as crianças, o jovem com o jovem, e você não tem essa diversidade bíblica, porque essa é a beleza da igreja. Você tem uma senhora de 70, 80 anos do seu lado, e tem um jovem de 2 anos, cantando o salmo. Aí você tem o que vem de carro importado, o que vem de carro novo, o que vem de carro velho, o que vem a pé, o que vem de carona. Então todo mundo senta aqui, um do lado do outro, e vão adorar o mesmo Deus, cantando o mesmo salmo. E é uma palavra só para todo mundo. E aí é onde está o poder da palavra de Deus, porque é uma única palavra. A criança sai daqui e começa a falar de Êxodo, de Faraó, de libertação, de Cristo, porque ouviu uma palavra. E o velho diz assim: eu fui moço, já sou velho. A mesma palavra é ouvida todo domingo, eu não me canso. O jovem diz assim: eu aprendi, eu estou sendo mais experiente, porque hoje foi pregado assim, assim. E o casal diz: aquilo ali falou para nós, minha filha, você veja, Deus falou conosco hoje. Mas foi uma palavra. E aqui está a verdadeira diversidade da igreja. A pluralidade da igreja não é porque eu vou ter homossexual, eu vou ter plurissexual, eu vou ter transexual, eu vou ter todo mundo aqui, e vai todo mundo se sentar aí, e cada um vai ter a sua liberdade de viver como quer. Essa não é a pluralidade da igreja. É um povo, é unidade e diversidade, porque é a unidade do povo e do único Deus, na diversidade desse povo, respeitada. E aí eu não vou cair no erro mais vil, na separação mais tosca que ocorre no meio da igreja. Quando termina o culto, né, eu não me relaciono só com os do meu interesse. Porque fulano
profissional da mesma estirpe do que eu, então eu vou me sentar ali para conversar com ele. Então cicrano já não já é de outra estirpe, fulano é da minha idade, cicrano não é. E então, aquilo que Deus uniu no culto, eu separo depois do culto. Eu não tenho direito de fazer isso. Meus irmãos, saiu daqui, terminou o culto, você vai almoçar conosco, que bom seria que mais pessoas almoçassem juntas. Aí você vai sentar com aquela pessoa que você não teve um contato na semana. O irmão que chegou agora, a irmã que acabou de desembarcar na igreja, você nem conhece ainda, e você está lá, tentando conhecer, dizendo, seja bem-vindo, venha para o nosso meio. E você tem aquele que já está há mais tempo, você não conhecia, você senta lá e pergunta como foi a semana, como é o seu trabalho, o seu estudo, e você vai criando laço na igreja. Mas se termina o culto e você vai embora, sem ter nem para quê, sem falar com ninguém, o que é isso aqui? Já não é mais a igreja de Cristo, agora é um lugar que eu vou bater o ponto e vamos embora. É o lugar que eu cumpri o meu rito, então agora eu estou livre para viver com aqueles que eu quero. Não é tenda da congregação, não é lugar de encontro, porque eu vivo só e isolado. Muitos caíram nesse erro no nosso meio, chamados desigrejados. Mas ainda existe uma categoria pior do que os desigrejados fora da igreja, porque a esse você pode chegar e dizer assim, volte para a igreja, você é louco, você precisa voltar para o meio do povo de Deus. Mas e o que está no meio da igreja e não quer conversa com a igreja? O que é que você vai dizer? Porque quando o pastor chega para dizer, meu irmão, minha irmã, você precisa criar laço na igreja, ele vai dizer assim, eu estou na igreja. Eu vim, pastor, todo domingo, manhã e noite. O que é que o senhor ainda quer? Não entendeu ainda o que é igreja. Comunidade dos santos. Eu até posso ter amigos lá fora. Eu tenho amigo de outra igreja. Eu tenho amigos que não são de igreja, mas não tenho esse laço. Não é assim como o meu povo. É o meu povo. Mas eu não conheço meu povo. Terminou o culto, eu vou me embora, porque eu não quero conversa com o meu povo. Já não é mais o povo da aliança, mas é o povo da separação. Cristo morreu e entregou o seu corpo para que eu e você possamos ser declarados corpo de Cristo. Veja como é o culto. A oração é corporativa. Não é todo mundo que ora na igreja. Um ora pela igreja, mas a igreja toda está orando. A oração, o cântico é corporativo. Você não tem aqui um grupo de louvor cantando para você. Você canta. É o serviço que você está prestando a Deus. Aí na pregação eu sou passivo, não, você ouve. Exercício ativo, ouvir a pregação. Um povo ouve. Aprenda isso. Não divida o que Cristo uniu. Voltando o seu olho para o livro de Levítico, você vai ver Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3. Você tem aqui uma diferença de ofertas. A primeira é chamada holocausto. Né? Por que holocausto? Porque é a oferta que é totalmente consumida. O fogo vai tomar conta do altar e vai consumir toda a oferta. Porque ali está claro, a ira de Deus consumiu o pecador. É essa expressão. A ira de Deus, ela acaba com o pecador, ela consome o pecador. E esse pecador que quer ser filho de Deus, ele então teve a ira de Deus que era dirigida a ele, aplacada pelo holocausto. Então o que é que acontece em seguida? Veja, a segunda oferta é chamada oferta de manjares. A ira de Deus foi aplacada, o evangelho foi revelado. Agora
eu vou sentar à mesa com o meu Senhor. Eu sento à mesa com o meu Senhor. Como é que se dá isso? Uma oferta de alimentos. Os alimentos vão ser trazidos e o povo vai sentar e vai agradecer ao Senhor. Qual a terceira oferta? Oferta de sacrifício pacífico. Veja a estrutura. Agora, pecado tratado, confessado, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Exatamente isso que acontece. O holocausto, ele é como que o evangelho sendo revelado, é como que no momento em que eu vou à presença de Deus e eu vou contar o meu pecado, eu suplico a obra de Cristo, então depois vem a mesa e a paz com Deus. Eu estou completamente em paz com Deus. Qual é a linguagem do Novo Testamento? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paulo acabou de tratar da obra de Cristo. Qual é o resultado da obra de Cristo? Eu fui justificado pela oferta do Cordeiro. Agora eu estou em paz com Deus. Como vai se dar, então, a entrega dessa oferta? Primeira oferta, chamada holocausto, verso 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. A descrição desse momento. Quando o homem for trazer oferta ao Senhor, como é que ele vai trazer? Então, pode ser de rebanho, de gado miúdo ou de gado de grande porte. Você vai trazer de acordo com as suas posses. Então, você tem ali o homem chegando à porta da tenda da congregação, à porta do tabernáculo, e ele não entra no tabernáculo. Ele é participante de todo o processo, preste atenção nisso, porque o animal foi escolhido por ele, foi trazido por ele, e quando ele chega na porta do tabernáculo, ele é recebido pelo sacerdote. Recebido pelo sacerdote, algumas coisas vão nos aclarar aqui a intenção desse adorador. Porque parece, na leitura simplesmente da narrativa, que você tem um ritual mecânico. Então o homem se chega, entrega a oferta e vai embora. Mas há um comentarista, certamente um dos melhores do livro de Levítico, chamado Gordon Venehan, um inglês, um britânico. Esse estudioso, ele vai dizer que nesse ritual algumas coisas aconteciam. Em primeiro lugar, o adorador não era passivo, porque ele já tratou do animal, ele trouxe, ele escolheu, ele veio à porta daquela tenda, e agora ele vai se encontrar com o sacerdote. Na hora que ele se encontra, então é como se ele levantasse a mão e começasse a confessar os seus pecados. Ele começa a falar: eu pequei. E ele vai dizer em que pecou. Eu quebrei tal mandamento. Eu fiz o que era mal perante os olhos do Senhor, porque eu cobicei o que não era meu, porque eu erigi um ídolo no meu coração. Ele começava ali a dizer o que ele fez diante do sacerdote. E Venehan, ele vai dizer que nesse momento o sacerdote também falava do outro lado. Porque ele inspecionava o animal e dizia: está pronto, então fique em paz, porque a oferta vai ser recebida. E nesse intervalo de tempo, na chegada do adorador, depois na fala do sacerdote,
hinos eram cantados, salmos eram cantados. Então, o comentarista diz, abra comigo agora no Salmo 40, veja o salmo que ele nos indica, um dos salmos que era cantado nesse momento. Salmo 40, versos 6 a 8. Imagine você cantar isso num momento de contrição, né, do culto. Verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Há uma consciência do adorador, que não é simplesmente o ritual pelo ritual, porque disse, se o Senhor quisesse todos os sacrifícios, eu traria. Mas o Senhor não só quer o sacrifício, eu quero o meu coração. Então, o Senhor não se agrada simplesmente do sacrifício, eu quero o meu coração. E eu estou pronto para dar. Vou cumprir toda a lei, ou seja, vou trazer toda a oferta. Mas é de coração. Isso era um dos salmos cantados. Veja agora, Salmo de número 66. Verso 13 em diante. Expressão perfeita, veja. Entrarei na tua casa. Como? Com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e imolarei novilhos com cabrito. Veja, eu vou fazer o que o Senhor manda. Imagine a cena, irmãos, momento de contrição do culto. O que é que a gente faz no momento de contrição? Eu me cheguei diante do Senhor, então eu disse, pare, você veio em nome de quem? Não é assim? Ele me chama, eu vou. Quando eu chego ali, você veio com quem? Então, oferta, Senhor. Eu vou começar a contar meu pecado. Senhor, eu fiz isso, e eu errei assim, e eu pequei dessa forma. Contrição começa com a confissão de pecado. Então, e você veio em nome de quem? Então, aqui está a oferta, o sangue derramado em meu favor. Perceba, o que é que vem depois do nosso momento de contrição? Confissão, né, e certeza de perdão. Um salmo é cantado. Quantas vezes nós já cantamos o Salmo 40, o Salmo 51, depois de havermos confessado nosso pecado? Alguém diz assim, para que cantar salmo? Essa é a estrutura que Deus deixou. Porque eu confesso o pecado que foi revelado na palavra, eu tenho certeza de perdão por conta da palavra, eu canto a palavra. Tudo é a palavra, o culto todo é na palavra, então o meu cântico é na palavra. Eu vou mostrar minha contrição, depois eu vou me alegrar. Porque se o Senhor quisesse todos os sacrifícios, eu traria, mas se eu quero meu coração, eu vou dar todo o meu coração. O que é fantástico, irmãos, quando Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer assim, rogo-vos, pois, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável. A palavra lá, sacrifício, é holocausto. O que é que ele está dizendo ali? Porque você não vai mais derramar sangue, mas qual é o princípio do holocausto? Todo o animal era entregue, então, todo o meu ser vai ser entregue no culto. Não é simplesmente mecânico. Toda a minha vida, toda a minha existência está diante do Senhor. Eu me derramo diante dEle. Então, holocausto vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o verdadeiro arrependimento que Deus espera, irmãos. Não é que você todo dia faça aquela oração mecânica que mais parece uma reza. Senhor, perdoa o meu pecado. Que pecado?
O que foi? Você imagina, você é de alguma maneira ofendido, aí a pessoa chega para você assim, me perdoe qualquer coisa. Não, qualquer coisa eu não vou perdoar, não. O que foi que você fez? Nós queremos que seja assim. Diga o que você fez, porque qualquer coisa não. Desculpa aí qualquer coisa não vale. Então, desculpa aí qualquer coisa para Deus também não vale. Então você vai dizer, o seu pecado, eu pequei nisso, e eu fiz aquilo, Senhor, e me desculpe, Senhor, me perdoe. Esse é um momento de contrição válido diante do Senhor. E Deus vai ouvir a oração do pecador, irmãos. Como? Volte lá para Levítico, verso 4 agora. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. O que é mais intrigante aqui nesse versículo, irmãos, é o verbo que diz assim, e porá a mão, né? Ele vai pôr a mão. Na leitura da na nossa linguagem, você fica pensando assim, ele botou a mão em cima, né? Mas esse verbo é usado pelo menos 3 vezes no livro de Levítico. E é como se a mão ficasse impressa na cabeça do animal. Todos os dedos ficavam impressos ali, o pelo baixava e ficava desenhada a mão. Porque não é simplesmente pôr a mão, é impor a mão. Você impunha a mão sobre a cabeça e você imprimia a mão do pecador. Porque com isso um princípio se revela. O adorador confessava o pecado e ele era culpado. E o animal que estava ali era considerado inocente. Mas quando a mão tocava na cabeça daquele animal, impunha-se o meu pecado ao inocente. E o inocente vai morrer no meu lugar, porque eu não vou para o altar, quem vai é ele. Não sou eu, é ele. Ele vai morrer substitutivamente por mim. Ele é inocente, eu sou pecador, mas eu não morro, quem morre é ele. E a ira de Deus vai ser aplacada dessa forma. Como é que o pecador voltava para casa? Achou graça diante do Senhor e foi declarado justo e íntegro. Mas para que esse animal pudesse ser recebido, havia a inspeção do sacerdote. O sacerdote, no verso 3, diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, para que o homem seja aceito, para que haja acesso a Deus, o cordeiro tem que ser morto. Como ele é? É macho, perceba, não é fêmea, é macho, e ele é sem defeito. Aí você pode imaginar, mas é sem defeito por quê? Porque Deus queria, né, um animal bonitinho, né, uma coisa assim, bem agradável. Não. Ele precisa ser sem defeito, é sem mancha, sem problema nas patas, sem nenhum tipo de defeito. Ele é perfeito. Porque como é aquele que João Batista diz que é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, sem defeito. O Cordeiro que vai morrer no meu lugar não tem defeito algum. Porque se ele tem defeito, ele não pode morrer por mim, porque eu também tenho defeito. Para que alguém morra no meu lugar, ele tem que ser homem como eu, e precisa ser perfeito como eu não sou. Então ele vai morrer no meu lugar. Por isso que a Bíblia diz que Cristo se fez pecado por nós. Veja, ele não era pecador, ele nunca cometeu pecado, nunca conheceu o que é pecado, mas ele se fez pecado no meu lugar. E eu que era pecador, fui declarado justo.
Nós lemos um texto aqui no começo do culto, no momento de contrição, Gênesis 6, verso 5 em diante, até o verso 8, quando Deus declara que vai acabar com a raça humana e um homem acha graça diante do Senhor. Lembra o que foi que aconteceu em seguida? Deus acabou com o mundo, com o dilúvio. Mas o final da história, volta comigo para Gênesis 6, por favor. É intrigante como essa história termina. Porque o começo eu vou acabar com a raça humana porque todo o desígnio do coração é mau. Como é que a história termina? Verso 20 do capítulo 8. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, veja, ele já fazia separação de animal puro e impuro. Deus já tinha revelado isso, não estava escrito ainda, mas estava revelado. E de aves limpas, e ofereceu holocausto. Como é que Noé sabia que tinha holocausto? Porque Deus falou. O sistema sacrificial já estava revelado. Alguém vai morrer no seu lugar. Verso 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. E agora? Porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E você fica sem entender, porque começou a história porque o desígnio do coração era mau, e terminou dizendo: ainda é mau o desígnio do coração. Mas Deus diz: eu não vou tornar a fazer o mesmo com o homem. E Noé recebe uma aliança no capítulo 9. Veja, só está em aliança quem está em paz com Deus. Como é que eu posso receber a aliança do Senhor se o desígnio do coração do homem é mau? O dilúvio não tinha como propósito mudar o coração do homem. Porque quando o dilúvio, o Novo Testamento diz que é como sombra do que vai acontecer no final. O mundo não vai ser mais acabado com água, mas com fogo. E quando vier, vai ser como o dilúvio. Vai acabar com a raça humana pecadora. E por que então Noé não foi contado entre os ímpios? Porque ele creu na promessa. E porque um sacrifício foi feito no seu lugar. Holocausto, oferta ao Senhor, foi entregue por ele. O que é que aconteceu? Quando a oferta foi dada, então o texto diz assim: aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar. Agora veja o texto lá de Levítico 1, no verso 9. Diz assim: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Verso 13: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Verso 17: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Por que agradável ao Senhor, irmãos? Não é agradável aos meus olhos, porque você imagine como era a cena, um animal sendo morto, vísceras por todo lugar, o cheiro do animal ali pegando fogo. A cena era horrível, o cheiro era terrível. Mas Deus diz assim: quando isso entrou nas minhas narinas, aroma suave. Por quê? Minha justiça foi satisfeita. Então a ira de Deus foi aplacada, porque a morte do animal cumpriu a lei do Senhor. Então Deus não está mais irado comigo. O cheiro que sobe é agradável. Ele está em paz com o adorador. Essa é uma cena que vai se revelar novamente no Novo Testamento. João, no capítulo 1, João Batista, capítulo 1 do Evangelho de João, verso 29, diz assim:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa história vai se desenrolar. Veja comigo o capítulo 27 de Mateus. Como é que essa história vai terminar? Ao romper o dia, verso 1, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e o amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Verso 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra. Vocês se lembram dos animais que eram listados lá para o holocausto? Novilho, carneiro e ave. Por que esses animais? Porque era um animal que, quando fosse levado para o altar para ser morto, ele não ia ficar se debatendo, ele não ia fazer barulho, não ia fazer estardalhaço ali na hora da entrega. Ele ia morrer calado. Porque como é o nosso Redentor? O profeta Isaías diz: é como ovelha muda sendo levada para o abatedouro. Então Cristo não respondeu palavra a esses homens, porque Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o holocausto, oferta no meu lugar. O que foi que fizeram com Ele? Verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Então, pois, o povo reunido perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Preste atenção, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Não se envolva, não é com esse pecador, não se envolva com esse justo, porque ele não tem pecado. Ele vai morrer pelo pecado de outro. Ele é a ovelha muda e ele é justo. Ele é o Cordeiro perfeito. Para onde ele vai agora? Ele é condenado, ele vai para o altar, vai ser levado para o Gólgota. E o altar dele é de madeira, ele vai ser pendurado, né, como Abraão fez com Isaque, um altar de madeira. Mas para Abraão, Deus providenciou, no lugar de Isaque, um substituto, para que Abraão não perdesse o seu filho, seu único filho. Mas para o filho dele, não havia substituto. Ele imolou o seu filho, o seu único filho, para morrer no meu lugar. E no lugar de todo pecador que se arrepende e que se chega diante dele dizendo: eu pequei, não sou digno, Senhor, recebe-me, dá acesso ao Pai por meio do teu Filho. E a obra, será que foi aceita? Verso 43 do mesmo capítulo. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo
E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Por que esses homens chegaram a essa conclusão, irmãos? Porque houve uma ligação entre o que aconteceu no Monte Gólgota, no Calvário, e o que aconteceu no templo. Quando Jesus entregou o seu Espírito, então o véu foi rasgado de cima a baixo. Houve terremoto. E os mortos saíram dos sepulcros. Porque é isso que vai acontecer no último dia. Os mortos viverão. E aqueles homens disseram: fizemos uma grande loucura. Porque de fato, ele era filho de Deus. O véu foi rasgado. Eu tenho acesso ao Pai. Só pode ser por uma coisa, porque é o Cordeiro de Deus que morreu no meu lugar. Então agora nós, como sacerdotes, entramos no Santo dos Santos e vamos à presença de Deus todo dia na nossa casa, manhã e noite no domingo, e nos chegamos como um sacerdote com oferta pelo pecado, o sangue de Cristo, que vai ser derramado no propiciatório e vai aplacar a ira de Deus. Grande alegria haverá nesse lugar, quando do menor ao maior, rico e pobre, preto e branco, tribos e todos os povos se encontram para adorar o único e verdadeiro Deus, porque o acesso nos foi dado em Cristo Jesus. Não vou ser eu que vou separar a igreja. Não vai ser você que vai fazer diferença na igreja. Então preste atenção, irmãos. Toda essa história não é a história de um povo de milhares de anos, é a nossa história. Essa igreja é a minha igreja. Esse povo é o meu povo. Esse Deus é o meu Deus. Então, essa aplicação é para mim. Quando terminar esse culto, e todo domingo, eu vou investir tempo naquele irmão que eu não conheço. Eu vou orar por ele, mas eu não vou só orar por ele, eu vou gastar tempo com ele. Para que o irmão que chega seja bem recebido, para que o que já está no nosso meio possa ser sempre meu amigo. E não vale mais diferença de classe social. Não fica bem você fazer distinção de idade. Não se presta à igreja de Cristo, porque eu tenho uma diferençazinha aqui, porque eu aquilo ali, e porque eu aquilo outro. Corpo de Cristo não tem membro separado, vive junto. Quer a expressão maior? O holocausto é pregado. À noite nós estamos aqui, na mesa do Senhor, pacificamente, tomando do pão e do vinho, que é chamado comunhão dos santos. Deixa eu dizer uma última coisa àqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai ter acesso a Deus, né?
Você pode ter tentado de muitas formas, já de diversas maneiras. E não entende como é que esse povo é assim. Esse povo parece que não se abala. E esse povo vive junto, eles são diferentes, mas eles vivem juntos. Você só pode ter esse benefício se um sacrifício for feito no seu lugar. Clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor para que o sangue de Cristo seja o sangue do seu substituto. E aí você vai ser chamado, como o autor aos Hebreus diz, acheguemo-nos com um coração confiante pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho. E assim congreguemos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.